Olá, terceiro ano! Vamos para mais uma atividade no caderno Aprendendo em Casa, caderno integrado 1. Hoje é segunda-feira, data 10/5/2021. Este é o nosso segundo momento da aula de Ciências, aulas 5 e 6, páginas 12 a 14. Esta é a habilidade que vocês vão desenvolver e o conteúdo a gente continua estudando a estrutura física dos animais. A Azulina vai nos apresentar mais uma vez algumas características dos animais. Vamos prestar bem atenção para depois resolver as questões. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos animais, como esses animais se reproduzem. Então, os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhece e depois morre. A isso a gente chama de ciclo de vida, ou seja, nós temos um ciclo, nós nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir ou não, mas é certo que a gente envelhece e depois morre. Então, quando a gente nasce, quando os animais nascem, a gente chama de filhote. Quando eles crescem, a gente chama de adultos. Então, é na fase adulta que os animais podem se reproduzir e gerar novos filhotes. E assim continua o ciclo, né? E no final, morrem. Então, aqui nós temos o exemplo do pintinho que nasceu do ovo, foi crescendo, se transformou em uma galinha adulta, pôde se reproduzir, ou seja, gerou novos ovos e depois morreu. Então, como os animais nascem? Os animais podem nascer de diferentes maneiras. Quando os animais nascem da barriga da fêmea, a gente chama de vivíparo. Aqui nós temos uma cabra, que mais parece um bode, mas é uma cabra, né? Que, no caso, a fêmea, a cabra, o filhotezinho, o cabrito, ele nasce da barriga da fêmea. Então, ele é um animal vivíparo. Página 13, continuamos. Animais que nascem dos ovos, a gente chama de ovíparos. Ovos ovíparos é o caso, né, das galinhas, das aves no geral, que nascem de ovos. E nós temos aqueles animais que eles nascem dos ovos, mas quando filhotes eles são diferentes dos adultos. Por quê? Porque eles se transformam. E essa transformação a gente chama de metamorfose. Então, aqui nós temos o exemplo, da borboletinha. A borboletinha colocou os ovos, desses ovos nasceram uma lagarta, ela comeu muitas folhas, se transformou em um casulo e depois desabrochou e virou uma nova borboleta. E aí, assim por diante, a borboleta bota os ovos e aí, perceba que metamorfose, ou seja, houve uma mudança, ela foi lagarta e depois se transformou em borboleta. E agora vamos praticar umas questõezinhas sobre o texto. Então, na questão 1, você vai escrever V para informação verdadeira e F para informação falsa. Primeira, os animais só podem nascer e crescer. É verdade ou é falso? Então, você vai escrever V ou F. O ciclo de vida corresponde às etapas em que passam os seres vivos. A última etapa do ciclo de vida ocorre com a morte dos seres vivos. Então, a última etapa é a morte. Se for, você marca V. Se não for, você marca F. Os animais são seres não vivos. É verdade que os animais são seres não vivos, que eles não têm vida? Marque V ou F. Na questão 2, você vai identificar e pintar os animais que são vivíparos, ou seja, aqueles que nascem da barriga da fêmea. Então, tem aqui vários animais, né? Girafa, cachorro, canguru, sapo, leão, pintinho, vaca e galinha. Então, quem nasce da barriga da fêmea? Você vai pintar esses animais. E para finalizar, na página 14, você vai enumerar a sequência de acordo com as fases do ciclo da vida da borboleta. O que vem primeiro? Então, você vai enumerando aí, tá bom? Aqui é a fase da vida da borboleta, né?
Então, a borboleta bota os ovos geram casulo, o casulo gera a lagarta, né, come, mas aí você vai colocar na ordem. O que acontece primeiro? Já é a lagarta adulta? Né? Primeiro é o casulo, primeiro a borboleta já fica... Enfim, você vai escrever a sequência 1, 2, 3, 4, não é nessa ordem, tá? Vocês vão estabelecer a ordem, o que vem primeiro? Então, você vai escrever. Na questão 4, você vai observar as imagens e ligar cada uma delas à etapa da vida que é representada. Então, aqui, ó, reproduzem, nascem, crescem. Em qual imagem aqui está mostrando a reprodução? Que podem reproduzir. Em qual aqui está mostrando que podem nascer e que crescem. Então, você vai ligar a uma etapa. Perceba que aqui, ó, tem um bebê, uma menina maior. Isso representa uma fase de crescimento, concorda? Enfim, você vai marcar, ligar um pontinho a outro na sequência correta. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.